Negócios Evolutivos é o programa semanal da Liderar, onde entrevistamos empreendedores que partilham as suas experiências na implementação e manutenção de negócios evolutivos à luz do paradigma consciencial. Participe connosco todas as sextas-feiras, às 19 horas, horário do Brasil, através do canal Liderologia no YouTube ou acompanhe-nos a partir do nosso podcast. Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rafael e estamos aqui para mais um programa Negócios Evolutivos, 19 horas no Brasil. E hoje temos vários amigos aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Prazer Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Então, hoje a gente tem um programa um pouco diferente. A gente já logo vai explicar como é que é esse formato aí. A gente quer primeiro convidar vocês que estão nos assistindo agora ou depois para assinarem os nossos canais, no @liderologia. A gente está presente em todas as redes sociais e também nos podcasts, nas plataformas de podcast. A gente também convida vocês que estão entrando já aqui ao vivo a participarem hoje no YouTube, fazendo suas colocações, suas perguntas para a gente. A gente vai buscar aí atendê-los a todos. Então é o seguinte, a gente vem com uma proposta nova, começando hoje, em toda a última sexta-feira do mês, aqui no Negócios Evolutivos, a gente vai ter esse formato que vai ser mais um debate, uma roda de debate em cima da nossa temática principal, né, cujo mater pensene são os negócios evolutivos, né, dentro do paradigma consciencial. Então deixa eu compartilhar aqui a minha tela, deixa eu ver aqui só um instantinho. Onde é que tá? Estava compartilhado e não está mais aqui. Eu queria mostrar para vocês umas coisinhas, brevemente, tá? Tá, então a gente já falou aqui sobre qual é a proposta, né? A gente vai debater negócio sobre o negócio da atualidade, né? Cada final de mês a gente vai girar em um assunto, mas que tem a ver com negócios evolutivos e o paradigma consciencial. Dentro desse debate, é importante a gente lembrar, para você que está nos assistindo, para quem está participando aqui, para você não acreditar em nada, nem nas nossas colocações, conclusões, nada, você use o seu discernimento, né, tire suas conclusões, tenha as suas experiências, e não acredite em nada, tá? Isso é muito importante. Mantenha a sua lucidez aí para poder debater junto conosco. Como é que vai funcionar, tá? Então, uma outra coisa antes. É importante a gente diga também aqui que as opiniões que os nossos amigos aí dão durante o programa, eles não expressam necessariamente a posição institucional da Liderar ou do programa da Liderar Negócios Evolutivos. Tá? É um disclaimer aí. Importante a gente fazer. E como é que vai funcionar? A gente vai ter uma questão aí relacionada com o tema que a gente divulgou, que é a geopolítica nos negócios evolutivos. Vai ter uma primeira rodada que cada um vai ter 2 minutos aí para expressar o que acha em cima dessa primeira questão que a gente vai fazer, né? Usando aí a admiração e discordância entre nós, né? E o paradigma consciencial permeando tudo. E depois aí a gente vai ter um breakzinho bem curto e aí a gente volta numa conversa, debatendo em cima das coisas que foram levantadas, tá? É uma coisa nova, então a gente vai estar aprendendo com o processo também aqui. Tudo certo aí, colegas? Tudo certo. Então tá. Bom, fazer uma intro aqui, o nosso tema, primeiro tema desse programa é a geopolítica nos negócios evolutivos, e você sabe que hoje a gente tem muita coisa acontecendo, né, nos bastidores e nos para-bastidores, né? Hoje o que a gente está vendo aí, né, jogos de poder bastante forte, né, polarizado praticamente aí por Estados Unidos, China, né? A gente tem o Brasil, onde nós estamos aqui, né, hoje, o Brasil tentando se posicionar aqui e ali, né, com conflitos internos também. A gente vê, em termos de conflito armado, hoje Rússia e Ucrânia, né, protagonizando aí um conflito que afeta o mundo todo. A gente tem blocos envolvidos, né, e tem a questão energética, muito importante ali no pano de fundo, né.
permeando tudo isso aí, a tecnologia, né, essa explosão que está acontecendo já há um tempo, mas que está bastante evidente agora, da inteligência artificial impactando tudo que é área de negócios, né? Hoje a gente vê nas redes sociais, por exemplo, eu falei de bloco antes, né? Por um lado, TikTok, né, que é uma rede que veio da China sendo bloqueada nos Estados Unidos, e várias redes americanas sendo bloqueadas na China. Então, são tipo de sanções assim que estão acontecendo também, né? Isso que faz parte do cenário atual. E como é que fica a consciência, né? O indivíduo nisso tudo, né? Que é o que a gente estuda na conscienciologia, consciência no centro da coisa. Bom, em cima dessas colocações aí que eu fiz aí para provocar, né? E a geopolítica nos negócios evolutivos, agora a gente dá um tempo aí para cada um, quem quiser começar, né? Por ordem de coragem aí, 2 minutos para cada um fazer as suas ponderações. Deixa eu começar então, Rafael. Obrigado, Marco. Eu tenho acompanhado aí bastante, né, essa movimentação de poderes e, na verdade, forças, né, que muitas vezes se estabelecem em termos de relações de conflitos, né, de interesses, normalmente voltado aí para a questão militar, influência política, influência de pessoal dos líderes, né? Tem muito processo egóico envolvido ali, quem manda mais, tal. E a questão que me preocupa um pouco é o nível de diálogo muito incompatível com as dificuldades e com os desafios que a gente enfrenta, né? Então, assuntos muito importantes que precisariam ter um debate profundo estão ficando escanteados. E a gente está vivendo muito em cima de conflitos e processos que são pontuais, no sentido de serem até fora de época, né? Uma guerra, por exemplo, depois de um período de paz tão bom que a gente viveu após a Segunda Guerra, agora a gente tem uma ameaça de guerra, parece uma coisa assim muito retrógrada, né? Isso polariza, tira a atenção dos temas que poderiam estar sendo discutidos, e a gente vê um nível de boa vontade muito baixo dos líderes. Então, isso é muito preocupante. As consciências envolvidas, todas elas com muita repercussão na ficha evolutiva, né, em termos de decisões que impactam milhões de pessoas, não pensam muito nos impactos daquilo que elas fazem, né? Então, isso gera problemas que vão se multiplicando. Então, eu penso assim, que nós precisaríamos ter um fórum mundial de debate aberto, né, franco, em que a gente poderia, então, tratar dos assuntos por ordem de relevância e importância, e todo mundo sai dali com a bandeira branca hasteada. Obrigado, Marco. Quem é que vem agora? Cri. Eu vou dar um contra aí no Marcos, então. Porque o que eu percebo dessas questões de... Ele falou em paz, né, durante muito tempo. Eu não vi esse processo de paz aí no mundo, porque eles só não estavam atirando bomba, literalmente, assim, com filmagem. Mas existia esse processo de pseudo-harmonia, que a gente chama na conscienciologia, né? Velada por trás desses processos. E o que eu percebo, falando em termos de liderança, né? O professor Valdo, ele falou em algumas oportunidades da transmigração de alguns líderes desses mais belicistas no mundo, né? E aí, terem sido transmigrados, ele falou o nome de alguns, assim, que inclusive estão ligados a algumas dessas nações mencionadas aí por vocês. Mas eu comecei a perceber isso daí, e
me chamou a atenção e aí queria até ver a opinião de vocês. O que vocês acham sobre essa questão dos líderes, que os pseudo-líderes, os sustentadores dos líderes, que ficaram abafados e que até às vezes não tiveram tanta relevância, mas que tinham uma sustentação desse poder por trás e que não foram transmigrados imediatamente, ou que ainda estavam, tipo, ressoma teste. E que, porventura, sejam alguns desses que podem estar hoje aí nesse contexto de liderança mundial aí. E que a gente tem visto essas supostas aberrações fora do contexto para a nossa era, dentro do nosso paradigma, digamos assim, mas que para esse pessoal pode ser uma estabilidade desse processo, né? Ou, tipo, o teste. E aí, joguei. É isso. Obrigado, Isoé. Quem vai agora? Vamos lá, gente. Viemos aqui para... Marcos. Posso ser eu, então? Bom, a minha visão sobre esses conflitos, e até como é um tema de autopesquisa meu, o estudo do belicismo, da liderança e essas reciclagens desses perfis de líderes, a gente tem uma evolução histórica notada de um período medieval onde as guerras eram guerras de espadas, e isso foi evoluindo para guerras de comércio, de guerras de bombas, guerras mercantis, guerras tecnológicas, passando por guerras ideológicas, e hoje a gente retorna aí nesse conflito Rússia-Ucrânia para uma guerra econômica. O pessoal traz um viés aí de retomada de território, mas no fundo o que a gente percebe é que é uma guerra econômica, é dominação, é querer fortalecer a moeda, a economia do próprio país. Um conceito que eu tive que estudar por bastante tempo, que para mim foi até difícil de entender, foi o conceito proposto sobre a cosmoética destrutiva, que até então a gente assimila que toda cosmoética sempre deveria ser positiva. Mas o que seria uma cosmoética destrutiva, já que esse nome destrutivo ele traz uma conotação nosográfica? Para toda inovação precisa haver uma disrupção. E toda disrupção ela incomoda quem está acostumado com o status quo atual. Se nós somos consciências em evolução, o que a gente entende hoje como status quo atual nosso, para um serenão ou para uma consciência mais evoluída, nós somos patológicos, nosográficos, não evoluímos ainda. Então, qualquer tentativa de reciclagem ou qualquer tentativa de avançar a nossa evolução, sobre o nosso ponto de vista, ela vai ser destrutiva. A gente vai destruir o que a gente acredita. Se a gente analisar todos esses conflitos, no fundo, acabaram tendo vieses de desenvolvimento. Você tem, depois da peste negra, você teve uma reconfiguração político-social. A queda da monarquia, que depois teve a Revolução Industrial, o Renascimento, o Iluminismo, enfim. A gente teve a pandemia agora, reconfigurou as formas de trabalho, a gente tem hoje o trabalho híbrido, o home office, mas o que a gente percebe também... Marcos André, consegue concluir logo? Já foi o tempo. Vou concluir agora. Um ponto positivo que eu vejo nesse cenário de conflito de Rússia e Ucrânia foi a exposição da dependência da Europa ao gasoduto da Rússia, que culminou na aceleração da agenda de desenvolvimento de outras fontes de energias limpas dentro da Europa como um todo. Então, se eu puder destacar um ponto positivo desses conflitos econômicos hoje a agenda de outras fontes renováveis de combustível, ela teve um avanço que talvez, se não houvesse esse conflito, demoraria um pouco mais para a gente avançar. Valeu, obrigado, Marcos André. Quem vai agora? Sidney, Fábio. Vai lá, Sidney. Tá bom, vamos lá então. Bom, a minha visão sobre essa situação atual em que o mundo se encontra
é muito mais uma visão intrafísica, né? Eu tenho dificuldade para fazer uma leitura multidimensional sobre o que realmente está ocorrendo. Mas o que eu poderia dizer para vocês em primeiro momento é o seguinte, dentro daquilo que eu entendo, daquilo que eu tenho lido e estudado, né? É que nós estamos diante de uma disputa por poder. E nessa disputa por poder é utilizado vários artifícios para que essa concentração do poder ela seja definida. Ainda está indefinido, né? Mas é utilizado, por exemplo, a guerra econômica, a guerra de informação e desinformação, a manipulação de informações, viral, né? A gente teve o caso aí dessa situação pandêmica, né? Que mais? Guerra climática, né? Então, é uma chamada guerra híbrida nesse aspecto, né? E não é uma guerra apenas Rússia contra a Ucrânia, como é falado e divulgado aí, né? Tem um termo que eles utilizam nesse meio aí, os especialistas, que é uma guerra proxy, é uma guerra por procuração, onde você tem a Ucrânia ali, mas quem representa, quem manda no processo ali da Ucrânia, a Ucrânia é um país pequeno, comparado à Rússia, né? É praticamente a OTAN, né? E a OTAN que está fomentando todo o esquema tático e bélico da Ucrânia, né? Então, na minha visão, ela transcende esses conceitos convencionais e utilizado como manipulação, assim, de informação e para que você assuma um lado, né? Utilizado os meios de mídia, inclusive, né? Essa é a minha concepção. E isso envolve vários fatores econômicos, né? Fatores diversos aí. Acabou meu tempo, né, Rafa? Obrigado, Sidney. Fábio, tá contigo agora. Bom, o que eu destacaria, né, sobretudo desse início aí de 2023, né, principalmente agora nesse mês de maio, que a gente vai estar aí já entrando, né, a gente vê muita movimentação no sentido de tentar controlar a informação de alguma forma, né, então existe uma inovação tecnológica que está mudando o status quo do mundo, né, a realidade onde a gente se encontra, e eu destacaria, né, nessa condição, sobretudo a informação descentralizada, a partir da internet, então mais agora com a tecnologia do blockchain. Isso vai permitir com que a informação ela consiga circular entre as pessoas sem passar por uma entidade central, inclusive. Né? Então, o computador de uma pessoa, a informação vai, você não tem mais nem como controlar a internet de maneira central. E o outro ponto, justamente, essa tecnologia que propiciou a ascensão do Bitcoin, né? Isso é extremamente promissor. Isso vem mexendo com muitos interesses mundiais, inclusive com um mecanismo que os governos usam há muito tempo de se financiar através da inflação, né? Então, existe uma falácia econômica, um truque parasitário em relação ao processo inflacionário, no sentido de que é importante que os países imprimam algum tipo de dinheiro, que a inflação ela é positiva, porque no caso a gente tivesse uma deflação no mundo, isso desestimularia o consumo, então existe toda uma falácia nisso, que culmina justamente nessa condição que a gente tem hoje, onde os países imprimem literalmente dinheiro e expropriam as pessoas fazendo isso. E na medida que você tem novas tecnologias, como o Bitcoin, que nenhum governo pode controlar, que permite que os cidadãos possam ter ali uma unidade de valor, uma unidade monetária, que pode vir a ser uma unidade monetária mundial, isso tem, de fato, gerado uma inquietação muito grande no mundo. Quanto à questão da elite, eu vejo assim, existem várias elites, né, globais, né, e elas têm um denominador em comum entre elas, né, então não dá para dizer que a gente tem uma elite global unificada, mas essa condição da informação descentralizada ameaça elas como um todo, então há uma movimentação também de tentar controlar de alguma forma a internet, e a gente está vendo isso, inclusive no Brasil, essa semana, uma tentativa muito grande de controlar a internet através da PL lá, entre aspas, das fake news, para conseguir ter alguma forma de controle do discurso. Mas isso a gente vai avançando aos pouquinhos depois. Obrigado, Fábio. Pessoal, nós vamos fazer um intervalo rápido aqui. Nós temos uma divulgação primeiro com a professora Marlene Roque, de um curso que vai ter em São Paulo, presencial.
e depois a gente tem uma estreia do Felipe Schlecht no Clube do Livro. Olá a todos e todas, eu me chamo Marlene Roque e o meu convite é para você, colega intermissivista que vai estar em São Paulo nos dias 20 e 21 de maio, para o curso Liderança Compartilhada, que é uma técnica evolutiva embasada na intercooperação, na interconfiança e na colaboração recíproca. Lembrando que o curso vai ser realizado pela Liderare, mas com o apoio da Policons. E o melhor ainda, parte do valor vai ser revertido em prol da construção da Ágora Cognopolita em Foz do Iguaçu. Então eu aguardo vocês, as inscrições já estão abertas no site da Policons. O livro de hoje, na coluna Clube do Livro Literário, para o programa Negócios Evolutivos, traz a frase: se você não priorizar sua vida, alguém o fará por você. Citação de Greg McKeown, do livro Essencialismo. Essa citação destaca a importância de definir nossas prioridades pessoais e tomar decisões conscientes sobre como gastar nosso tempo e energia. Se não fizermos isso, outras pessoas ou circunstâncias externas tomarão essas decisões por nós, e podemos acabar nos sentindo sobrecarregados e insatisfeitos com nossas vidas. Diante a essa reflexão, vejo que o contexto geopolítico nos negócios evolutivos se encaixa com essa ideia de priorização dos valores, prioridades e princípios para escolhas pessoais e grupais dentro do propósito de escolher aonde você quer chegar. Eu sou Felipe Schlecht, voluntário da Liderare. Então a gente está de volta agora, e agora que espero que as coisas esquentem aqui, com uma conversa aberta, então, né? Mas eu vou fazer uma provocação, então, já para a gente girar a roda aqui. Eu estava vendo o vídeo que foi proposto no grupo lá, né, do Ray Dalio, e ele fala em 3 forças principais, segundo a ótica dele, né, para a crise econômica, que é uma crise global, né? A gente está falando vários aspectos da crise aí, mas tem vários outros. Mas na ótica dele, a gente tem o problema financeiro, que é o débito, que o Fábio estava falando, né, dos governos se financiar através de impressão de dinheiro, né? É uma coisa incrível isso aí. Os conflitos internos que os países têm, o Brasil é treta toda hora, todo dia, né? Então é a novela da vida real, é só ligar o rádio aqui no noticiário. Conflitos internos, não falta. E hoje a gente tem os Estados Unidos, como, por exemplo, que é uma potência mundial, né, com muitos conflitos internos. E dá até para dizer que é bom, né? Porque na China, que é outra potência, não tem conflito. Será que não tem, né? É porque a gente não sabe, é tudo fechado lá, né? Isso é outra questão. E o terceiro ponto que o Ray Dalio coloca são os conflitos externos mesmo, né? Desses blocos aí econômicos, parte dessa discussão já foi feita por vocês aqui nas colocações. O que vocês acham aí? Faz sentido isso aqui? Como é que a gente pode botar sob o prisma do paradigma consciencial? Eu acho que a questão da China, ela vive a pax das ditaduras, né? Então, é um país onde tem um governo central, que é eleito com 100% dos votos, é unanimidade, entre aspas, e é aquela calmaria das ditaduras. Quem ousa falar alguma coisa é preso pelo regime, vira preso político, e lá, inclusive, tem campos de detenção dos uigures, entre outros povos, né? Então, E além do controle interno, a China faz também controle de capital. Então, inclusive, recentemente, alguns grandes investidores declararam que estavam surpresos com a dificuldade de tirar dinheiro uma vez que eles investem dinheiro na China, de ter a facilidade de também transferir esse recurso para outros países, né? O que assusta, acho que nisso tudo, é que, de alguma forma, a China tem conseguido exportar o modelo dela de controle da população para outros países, né? Então, nesse processo de urbanização, eu acho que é muito sério que a gente entenda esses mecanismos de controle que existem e que, uma vez que eles
vão sendo implantados nos países, vão destruindo, de certa forma, a própria capacidade da população local se proteger disso, né? Então, há um soft power, né, da China, uma infiltração, né, em várias economias do mundo, inclusive com destinação de recursos, mas com o intuito de obter informações tecnológicas, obter informação, inclusive, de dissidentes políticos do governo chinês, controle de portos, controle da própria imprensa, mídia e tudo mais, né? Eu não sei se tu viu, Fábio, um negócio da educação. Eu mandei para a Simone esses dias um vídeo aí, em que eles estão usando a inteligência artificial agora para controlar o nível atencional das crianças na escola. É uma coisa assim que você vê de um lado, assim, onde é que a tecnologia chegou, nossa, que legal, por outro, que horrível, porque as pessoas perdem até o direito de sei lá, agora eu vou descansar um pouquinho, sabe? Exatamente. Que deve ser mais surpreendente nessa linha aí, desculpe entrar na conversa aí. Não, mas agora é um projeto do Elon Musk, né, da Starlink, a microchips instalados no cérebro das pessoas, né? Imagina, se uma frequência vibracional ela altera o teu corpo energético, até mesmo as suas ideias, inclusive. Só para vocês terem uma ideia, foi feito um teste de um transplante de ideia, ou de uma memória, na verdade, não é de ideia, de uma memória num porco. E para o porco lembrar onde estava a comida, embora ele nunca tivesse aquela experiência, mas eles conseguiram fazer com que essa memória estivesse no porco, o porco sabia onde estava a comida. Então, a ideia de Elon Musk é fazer com que ele possa transplantar ideias ou memórias no nosso cérebro, na nossa memória. Olha que coisa. Mas será que já não está sendo feito isso? Porque se tu vê qual é o tipo de vídeo das mídias sociais aí, com repetições e tal, não tenho certeza que alguns deles não são projetados com essa intenção, não sei. Sim, depende. Exato. A questão tecnológica, ela é moderada pela cosmoética, não tem jeito. Viu, Rafa? Eu costumo falar para as pessoas que tudo aquilo que nós temos acesso molda o nosso paradigma, né? Seja o que for, é um filme, é a reportagem que você vê no jornal, você cria uma credibilidade, aquilo aí automaticamente vai criar o teu paradigma. O problema é quando nós não temos o abertismo consciencial para nos questionarmos, né? O princípio da descrença. Então tem muita gente que leva ferro e fogo, muita coisa que é colocada aí, e acha que isso não é utilizado para um controle social, né? Só para vocês terem uma ideia, teve um especialista aí que ele fala abertamente sobre isso, o TikTok, que é controlado pela China. Na China, tudo que passa lá, você tem acesso a apenas 45 minutos por dia, mas é tudo que incentiva a criança a ter acesso à ciência, estudo, à evolução intelectual. Ao contrário do Ocidente, aqui o TikTok é dancinha, é coisas banalizadas, é funk, aquela coisa que a gente conhece aqui, que já está intrínseco na cultura brasileira, latina, na verdade, né? Enfim, só para não falar demais aí. Só para contribuir. Uma coisa que me chama muita atenção no mercado chinês é que a política do mercado chinês ela é muito baseada em mão de obra barata e produtos de baixo custo. Isso acabou culminando no crescimento de um mercado global da China, que, obviamente, gradativamente, eles foram resolvendo o problema da qualidade. Antigamente, produto chinês era sinônimo de produto sem qualidade, e isso vem mudando ao longo do tempo. Até em questão de tecnologia, a China vem avançando bastante. Mas uma coisa que me chama a atenção, até o Fábio citou isso, é como, ao mesmo tempo, a China consegue conviver sendo uma ditadura, né, e ter uma liderança ali opressora nas pessoas. A gente tem o exemplo do Jack Ma, o fundador do Alibaba. Ele foi criticar as políticas de investimento chinesas e o Banco Central da China, e ele foi perseguido pelo Partido Comunista Chinês. Hoje ele mora no Japão, praticamente se aposentou dos negócios e vive em resort e jogando golfe com a família. Ele já não pode mais aparecer tanto na mídia. Como, ao mesmo tempo, o pessoal consegue empregar essas políticas repressoras e, ao mesmo tempo, conseguir praticar um livre mercado com o restante do mundo? Isso me intriga. Tem uma teoria aí, né? E eu ouvi recentemente, faz sentido, que quando você tem um poder central autoritário,
e que ninguém questiona, você consegue fazer planejamento a longo prazo. Então, as estratégias costumam ser implementadas com mais eficiência, por isso que dá certo. Porém, é um dar certo que, no fundo, como o Fábio disse, né, vai criando os aprisionamentos, né, e vai cerceando a liberdade de expressão, e vai criando um processo daquela vida formatada, né, mais ou menos como o livro 1984 já, né, exato, ele já colocava ali como que seria um cenário como esse, e parece que, assim, a gente está próximo disso daí, ainda mais agora com as tecnologias que rastreiam tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, e querem também impor o que a gente pensa, né? Então, Correto. a meu ver, a gente está num cenário muito desafiador. Esses temas todos deveriam ser debatidos em profundidade e não são. Por quê? Por causa dos conflitos mais extensivos, né? Esse processo da guerra, que é uma coisa que, para mim, não tinha que ter mais espaço para isso no planeta, no nível de consciência que a gente está. Agora, o que explica tudo isso, a meu ver, é a teoria que o professor Valdo colocou no livro Homo Sapiens Urbanizatus, o processo das urbanizações extrafísicas, que vão perdurar aí por um período de 70 anos ou mais, nessa fase mais aguda, mas depois vem um período de equilíbrio, né? Então, eu penso que estamos caminhando para o olho do furacão, as mudanças tecnológicas estão vindo de modo totalmente descontrolado, sem planejamento, colocando em risco atividades econômicas da noite para o dia, quer dizer, é muita instabilidade. E aí eu penso assim, nós, do ponto de vista individual e grupal, precisamos nós fazer o papel de conversar sobre esses assuntos para ver a luz no fim do túnel daquilo que a gente pode fazer aqui e agora. Porque não adianta a gente ficar reclamando ou falar não tem jeito, não tem saída. O que a gente pode fazer para melhorar ou minimizar, usar, como o Marcos falou, a cosmoética destrutiva, né? Quer dizer, tá bom, mas desse processo todo, qual que é o mal menor, né? E como é que a gente pode contribuir para o mal diminuir cada vez mais e a gente colocar coisas positivas nesse bolo todo aí, né? Acho que essa é a grande pergunta que a gente precisa se fazer. Eu acho que até trazendo um pouco da resposta, né, Marco, para a gente refletir, eu acho que o caminho seria a gente tentar ajudar as pessoas a terem mais autoliderança evolutiva mesmo. Porque na medida que elas vão tendo mais autoliderança, elas também vão tendo mais lucidez em relação a truques parasitários que são seculares, eles vão se atualizando de alguma forma, mas o enredo ele não muda muito. Esses truques eles envolvem o intra e o extrafísico. Na medida que a pessoa vai desenvolvendo mais o autoparapsiquismo dela, a capacidade de ter mais autocientificidade e lucidez em relação a todos esses processos, ela vai adquirindo também mais autoimunidade consciencial. Então, a gente precisa de mais despertos, né, atingir e alcançar a condição da diversidade consciencial, para justamente tentar trazer mais equilíbrio, ponderação, nesse processo e ajudar as pessoas também a terem mais lucidez. Porque também não é pelo viés emocional, não é pelo combate que a gente vai conseguir ajudar, né? Mas sim pela informação qualificada, ampliando o nível de discernimento das pessoas. E um dado até interessante, né, que vem da Escola Austríaca de Economia, uma conclusão de diversos estudos foram feitos nesse sentido, que o maior agente pró-paz que existe é, de fato, o livre comércio. Então, quando os povos eles desenvolvem trocas voluntárias entre si, eles criam uma interdependência positiva, sadia, onde um determinado povoado produz determinado bem, mas para produzir determinado bem, o outro povoado precisa participar de outra forma, então produz uma outra parte daquilo ali, eles trocam, se complementam. Um exemplo disso, por exemplo, é o próprio lápis hoje em dia, né, que ele é produzido, a madeira vem de um lugar, o grafite de outro, e tem toda uma produção global envolvida nisso. Então, o livre comércio ele faz com que haja uma preservação da paz.
Porque quando você quebra essa linha de produção, através da guerra, isso gera um prejuízo para todo mundo que está envolvido ali, né? E muitas das vezes os governos acabam indo para processos de guerra, primeiro porque não são eles que vão estar na linha de front das batalhas. Quem vai é o cidadão comum, né? Isso tem sido visto, inclusive, na Rússia, né? A população não quer a guerra, apesar do governante da vez lá fazer de tudo para que ela ocorra. Não é ele que está lá no front da batalha, né? Então, isso é muito fácil, né? Outro processo também é que quando governantes enfrentam impopularidade, eles não raro eles recorrem a um inimigo externo para responsabilizar pelos problemas internos do país e tirar o foco, né, daquela cobrança do povo sobre o seu desempenho. Então, entender esses processos, eu acho que ajuda a gente a não ficar tão refém de determinadas falácias, né? Eu destacaria uma dessas falácias, a ideia de que o governo, seja ele qual for, ele tem como prioridade o melhor para o cidadão. Isso é uma grande falácia. Por que eu acho que isso é uma falácia? Existe uma teoria da filosofia, na sociologia, na filosofia política, que é a teoria da lei de ferro, da oligarquia, segundo a qual toda vez que você cria uma esfera de poder, e essa esfera de poder ela pode vir representando vários grupos diferentes, essa esfera de poder ela se torna uma unidade em si só, que começa a defender os seus próprios interesses. Então, essa história vou eleger uma pessoa que vai defender o povo. Mas em algum momento essa pessoa ela deixa de defender o povo e passa a defender os próprios interesses. Não é um filme que existe só no Brasil, na Argentina, na Colômbia. Isso existe em todo e qualquer país. O que a gente precisa superar é essa certa ingenuidade, né? Sim. E acreditar que alguém vai ali poder vai defender os interesses das pessoas, né? Na prática, o que a gente vê é que eles vão defender, antes de mais nada, os próprios interesses. E aí entra nesse processo, nesse caldo como um todo, algo que as pessoas não têm ideia, não têm noção, né? Que é essa capacidade dos governos tirarem dinheiro da impressora. Está faltando dinheiro, imprime dinheiro e distribui, usa aquele dinheiro, né? Então, isso é uma maneira de expropriar, é uma forma de escravidão velada, e é um truque que existe há quantas décadas aí no processo? Desde a década de 70, com a quebra do padrão ouro, né, como unidade monetária vinculada ao dólar, os governos tiveram muito mais liberdade para poder amplificar esse processo ao máximo. De lá para cá, as moedas perderam muito valor, sobretudo em função disso, porque não tinha mais lastro algum com a realidade. Então, eles se financiam imprimindo dinheiro. Tem uma frase que diz o seguinte: o poder não deixa vácuo, né? O poder não deixa vácuo. Vamos dizer assim, a presidência do Brasil está ali, a vaga de presidente está livre, vai lá quem quer. Não, na verdade, o que acontece é que há uma manipulação para colocar uma pessoa específica lá. Sempre há alguém por trás de uma grande liderança, né? E qual é o objetivo dessas grandes lideranças? O que a gente vê na grande maioria das vezes são leis implantadas, e foi dessa forma que através da Rota da Seda, a China se consolidou na Europa e está vindo agora para as Américas, na verdade, porque até nos Estados Unidos isso ela fez. Justamente corromper os poderes através do soft power, que o Fábio comentou, né? Para que criem leis que favoreçam a entrada, por exemplo, de empresas chinesas, né? Ou leis que favoreçam para que, como aqui no Brasil, por exemplo, recentemente teve uma tentativa aí de colocar uma ampliação na lei, né, em que permitia um número maior de venda de terras aqui para pessoas de fora, coisa que eu acho que é em torno de 21%, 25%, alguma coisa assim, salvo engano, tá? Então, o poder realmente ele não deixa vácuo, né? E quem está normalmente nesse poder são pessoas que têm a intenção de manipular ou adquirir alguma coisa, né? Mas aí, tem aquele livro lá muito interessante, né? Falando sobre ponerologia, né? Psicopatas no poder. Isso daí é muito interessante. Então, mas olha, falar de poder é falar de evolução consciencial, né? Eu tenho aqui na minha casa 4 cachorrinhas e tem uma briga de poder o tempo todo. E é engraçado que tem uma que é mais forte, então ela se impõe. Quando ela está fora, a segunda mais forte tenta se impor.
entendeu? E quando ela está fora, as outras duas são aqueles cachorrinhos mais pequenininhos, até se dão bem, assim, mas tem quem lidera e tem quem obedece. Então, quando você fala da consciência, por exemplo, a gente fala mal do cara que está na liderança, mas a população não pensa diferente, o mindset é o mesmo. Se você pegar, por exemplo, os grupos, quando se associam, pega lá, sei lá, sem teto, sem terra, sem qualquer coisa, eles vão criar um holopensene de autoproteção, autopreservação, e dane-se o resto. Então, isso está em cada nível de consciência, até o líder. A diferença é que o líder, que seja um líder que tenha poder econômico ou poder militar, ele pode impor mais a vontade dele, né? E quem tiver juízo, obedece. Mas o problema é da consciência. Tanto é que quando tem a revolução, né, como fala lá o livro Revolução dos Bichos, troca só o nome e o endereço, mas o modelo que se estabelece é o mesmo. Por quê? Por causa da imaturidade consciencial, por causa do egoísmo, por causa daquele processo realmente de você querer fazer uma defesa instintiva do seu espaço, que isso vai estar em todo lugar. Saída para isso, como o Fábio falou, processo da maturidade, do discernimento, que a gente vai conquistar através da autoliderança cosmoética, primeiro a gente liderando a gente mesmo, para depois tentar, através da influência positiva das nossas ações, inspirar outras pessoas para mudar o mindset. A minha avaliação é que eu não consegui ainda fazer uma autoliderança madura, eu tenho muito a caminhar nesse sentido, mas eu já vislumbro que esse é o melhor para mim, entendeu? Mas isso envolve mudança de mindset, que eu já identifico muito claramente no meu modo de pensar. Então, acho que a gente precisa trazer para nós essas lições básicas para poder ganhar força e aí sim funcionar um pouco melhor no papel da liderança diante do grupo. Ô, Marco, tu tinha falado uma coisa antes, que eu acho que tem ali uma colocação importante que pode ser uma falácia, no meu ponto de vista, que é o seguinte, que às vezes na ditadura pode parecer para muita gente que as coisas funcionam, que você falou, né, versus uma democracia que as coisas vão mais devagar. Mas nisso aí não entra aquela máxima de que sozinho a gente pode até eventualmente ir mais rápido, mas junto a gente vai mais longe? Pergunta para o grupo ainda, tem gente que nem está falando quase aí, vamos lá, gente. Só para, como você dirigiu a mim, eu concordo com essa última fala sua, né, que sozinhos a gente pode ir mais rápido e juntos vamos mais longe. A primeira parte que você identificou uma falácia, eu não consegui identificar. Você falou assim do processo... Será que não é uma falácia? Porque tem muita gente que até diz assim, vamos voltar com o militarismo no Brasil e tal. Será que isso aí não é nesse sentido, assim, sabe? Não, tudo depende, assim, né? Como é que você identifica uma pessoa com qualidade de vida? Eu acho que parte disso daí. Por exemplo, para mim, qualidade de vida é ter liberdade de expressão, é poder ter liberdade de movimentação, né? O quanto eu tenho de dinheiro no bolso é importante, tá certo? Mas ele não é o principal para mim me sentir bem. Claro, se estiver faltando dinheiro, não puder almoçar, ou pagar um café, ou fazer um passeio, vou me sentir mal. Mas eu vejo assim, tem outros fatores também que um governo autoritário acaba sequestrando da gente de modo silencioso, que faz a vida se tornar sem graça, entendeu? Porque a nossa capacidade criativa de pensar, de fazer, de se expressar, tem muito valor. A gente só percebe que tem quando perde. Então, só para finalizar minha fala, o progresso que se vê é o progresso só do ponto de vista da renda per capita. Para mim, isso está totalmente furado. O IDH? Não, renda per capita mesmo. Pega o produto... Porque pela renda per capita realmente não tem como você visualizar isso, a qualidade de vida das pessoas, né? Eu acho que a coisa vai mais longe. Eu acho que num país democrático, a chance de você ter uma qualidade de vida é muito melhor do que num país autoritário. Sem dúvida, concordo.
Desculpe, gente, é que às vezes é que são assuntos assim que diariamente eu estou sempre sozinho falando sobre essas coisas. Eu estou aproveitando vocês aqui, tá? Essa frase que o Rafa falou, sozinho nós vamos mais rápido, juntos vamos mais longe. Eu vou falar uma coisa, eu não concordo com essa frase não, gente. Sabe por quê? Como é que eu vou evoluir se eu não tenho alguém para me ajudar nesse processo evolutivo? Alguém para me assediar e eu saber trabalhar com assédio? Então, assim, eu acho que não é uma frase correta de se falar, sabe? Porque a gente precisa um do outro para evoluir. Eu não vou evoluir sozinho. Imagina só as minhas limitações que eu tenho hoje aqui. Como é que eu vou saber algo além se não tiver alguém que está um pouquinho mais avançado do que eu? Não tem como. Ou alguém ali para me cutucar, me tirar do sério e eu perceber as minhas fissuras, os meus déficits como consciência, né? Então, acho que a gente evolui mais rápido mesmo junto, não tem jeito. É inevitável. É uma coisa que eu estava pensando aqui, né? Eu tenho observado também alguns processos grupais que a grande, dá para dizer assim, uma boa parte das pessoas, elas são bem intencionadas. Elas querem realmente o bem do outro, elas querem contribuir, elas querem que não tenha mais pobreza, né? Que as pessoas realmente tenham uma vida melhor, né? Enfim, elas têm isso como intenção. Agora, o que eu observei? E isso em vários setores, né? Tanto no empresarial, quanto no político, na sociedade civil, enfim. A intenção está ok, mas o grande equívoco está no como. É o como alcançar isso, é o como chegar lá, né? E é justamente nesse como, se a gente não para ouvir os vários grupos e as necessidades, e aí a gente identifica que as necessidades são bem parecidas, e se a gente se abre para ouvir realmente que aquele como que cada grupo está trazendo não vai funcionar, porque tem os seus furos, a gente conseguiria arrumar uma estratégia melhor de como realmente alcançar isso que a grande parte das pessoas querem. Agora, e aí, né? Como fazer isso? Como chegar lá? Eu não vejo muita alternativa, por enquanto, e eu me considero bem júnior nisso, né? Mas é de tentar realmente fazer pontes, né? De não julgar a pessoa, mas olhar para o que ela está trazendo, né? Não julgar aquele político, aquele grupo, aquela, né? Mas olhar até mas qual que é a essência? O que realmente esse pessoal está procurando? É isso aqui. Legal. Gente, mas se estão procurando isso aqui, não é esse método aqui, essa forma que vai funcionar. Puxa, mas fulano me prometeu que ia funcionar desse jeito. Pois é. Mas se a pessoa tem lucidez e discernimento e está te falando isso, ela está mal intencionada. Porque ela sabe que aquele forma de fazer não vai gerar riqueza para essa população. Então, eu acho bem interessante a gente, enquanto empreendedor, pesquisador, né, e conscienciólogo, enfim, a gente prestar atenção nessas questões ditas intrafísicas e o que está por trás. A pauta é para a pauta, né? O que está sendo trazido, mas de fato, o que está ocorrendo, né? Qual que é essa pauta oculta aí que esses grupos prometem uma coisa, fazem de um jeito que não vai trazer aqueles resultados que eles estão falando que vai acontecer e não vai, a gente sabe que não vai, né? Contra fatos não argumentos. Mas por que se fazem... então é má intenção. Porque de duas uma, ou aquele grupo está mal intencionado, ou realmente um grupo que não tem discernimento. Ele tem boa intenção, mas ele não tem discernimento sobre o modo como está, o modus operandi, né? Como trazer isso. Então, isso é uma coisa que eu tenho pensado bastante, e como a gente faz esse movimento dentro da própria sociedade civil organizada para ajudar nesse sentido. Então, não apontar pessoas, mas trazer soluções, mostrar, olha, essa é outra forma que traz o resultado que vocês estão buscando. Então, é nisso que eu tenho pensado em termos de negócios evolutivos. E voltar lá naquele início de papo lá do Fábio, sobre essa questão da impressão dos papéis moeda. E o que a gente vê hoje? Por exemplo, até recebi essa semana uma questão de que a Venezuela, Zimbábue e a Argentina estariam liderando as questões
de impostos e taxas altíssimas de governo, né? De impostos e tal. Só que uma coisa que a gente não fala muito, porque não é um contexto dentro da África, Zimbábue é uma dos países que mais imprimiu papel moeda lastreado em ouro. Por quê? Porque o ouro lá brota a 40 centímetros do chão. Então você chuta uma pedra, é uma pepita de ouro. E o trabalho para esse recolhimento desse ouro todo é daquele jeito que a gente sabe e conhece, seria exológico. Entretanto, é um dos países que mais produziu moeda para ser vendida a preços faraônicos e que tem valor de lastro hoje no mercado. E que se negocia por aí nesses governos e os líderes, por quê? Porque a ideia é justamente ter o domínio desses lugares. Quando você vende um papel moeda, ou uma moeda lastreada nesse caso, a gente consegue ter também domínio sobre esses países. E a China é uma das mais interessadas na Zimbábue. Se vocês fizerem uma análise ali da época da pandemia, que pouca gente fala, mas fala muito, eu escutei inclusive dentro da Conscienciologia, a China está investindo e doando muitas vacinas para a África. Só que um dos maiores países que eles investiram e mandaram vacinas, qual foi? Zimbábue, que a moeda do ZIM lá que eles têm é lastreada em ouro. Gente, agora nós temos nosso tempo é exíguo. Esse programa aqui vai ter que ter 1h30 ou 2. 1 hora é pouco. A gente tem um pequeno intervalo e a gente volta aí para fazer o último bloco. Olá, hoje vamos falar sobre um tema muito importante, a acessibilidade digital. Com o avanço da tecnologia, é cada vez mais necessário garantir que todas as pessoas, independentemente de suas habilidades ou limitações, tenham acesso aos recursos digitais de forma igualitária. De acordo com o W3C, acessibilidade digital significa promover o acesso indiscriminado ao meio digital, levando em consideração as diferenças entre os usuários, tecnologias e contextos de uso. Isso inclui garantir que todas as pessoas possam acessar, compreender, utilizar, interagir e contribuir com o meio digital, seja em documentos, páginas da web ou sistemas. Nesse sentido, as empresas e instituições têm um papel fundamental na promoção da acessibilidade digital. Ao adotar práticas que tornam seus produtos e serviços acessíveis, elas podem garantir que todos os usuários possam usufruir de seus recursos e acessar suas informações. Mas como que as empresas podem garantir a acessibilidade digital em seus produtos e serviços? A primeira etapa a levar em consideração a essa questão desde o início do desenvolvimento é você envolver os usuários com deficiência no processo. Esses usuários eles podem fornecer feedbacks que são valiosos sobre como tornar produtos ou serviços mais acessíveis. Além disso, é importante que as empresas adotem os padrões e diretrizes de acessibilidade, como o WCAG, que fornece orientações específicas para tornar os conteúdos digitais acessíveis a todos. Nos próximos episódios, vamos citar ações práticas que as empresas podem tomar para garantir a acessibilidade digital em seus produtos e serviços. Eu sou Fabiane Catai e essa foi a coluna Empreendedorismo e Acessibilidade. Obrigado por nos ouvir e até a próxima. A gente convida vocês, do público, a acessar nossas redes sociais. Semana que vem a gente tem o programa focado em assessorias em liderologia, então vai ser bem bacana para vocês conhecerem aí o que a gente oferece na Liderar de assessorias para vocês, do público em geral. Aí. Agora, o tempo é curto, nós vamos ter que ver isso aí, se é 1 hora vai, né? Nem deu para molhar o bico. Se 1 hora é o ideal, um pouquinho mais, né? Gente, então, cada um agora, se puder fazer um fechamento aí do que a gente pôde debater hoje, eu agradeço. Posso começar? Para mim, a minha concepção é o seguinte: o capitalismo está em crise, o qual o convencional nós conhecemos, né? Imagina
hoje a situação tecnológica em que nós nos encontramos, né, associado à energia gratuita e infinita, né, a inteligência artificial, nanotecnologia, né, praticamente, no momento em que nós tivermos acesso a isso, nós não vamos mais preocupar com a nossa subsistência, com essas questões básicas, na minha concepção, é apenas uma visão, né, bem pessoal, inclusive. E, devido a isso, eu acho que a gente está nesse processo de transformação, briga por poder, tem uma tentativa muito forte de manter o controle sobre a massa em geral, e por isso que está dando esses conflitos no planeta, né? Eu acho que a gente vai se surpreender bastante aí nos próximos anos aí, em relação ao que a gente vai ver, viu? Obrigado, Sidney. Bom, vou eu. Acho que o mundo está mudando, e que bom que está mudando. Para onde ele está mudando, acho que vai depender muito do nível evolutivo da gente. Eu acho que a gente está muito distante ainda de achar que o nível de intenção que a gente propõe, ele pode ser praticado na sua totalidade. Eu acho que é até uma imaturidade nossa achar que somente através de palavras a gente vai conseguir sensibilizar e transformar pessoas. Eu acho que a principal ferramenta hoje evolutiva no mundo é o exemplo, é a prática, o exemplo. Eu tenho como exemplo, acho que a figura de uma líder que se despontou durante até a pandemia, que foi a ex-primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda, que renunciou devido à pressão. Ela tinha boas intenções, ela tinha práticas cosmoéticas, ela era uma líder que destoava no mundo, mas ela não resistiu à pressão do próprio país que ela tentava governar. Então, eu acho que o nosso trabalho de autoliderança e de coliderança, ele começa em a gente conseguir identificar de uma forma muito realista que tipo de mudanças a gente pretende levar para esse mundo hoje. E se a gente está sendo esse exemplo de mudança, eu tento sempre trazer isso para mim, para os meus filhos, como é que eu posso propor algo para alguém que eu mesmo não estou fazendo? Então, eu acho que a minha reflexão aí para a gente terminar esse bloco se a gente está falando de geopolítica, de um capitalismo que está mudando, que está ruindo, de conflitos, o quanto a gente, como consciência, serve de exemplo. Que tipo de produtos a gente consome? Que tipo de marcas a gente financia? Que tipo de pensenes a gente mantém no dia a dia? A gente poderia dizer para alguém para fazer algo que a gente mesmo está fazendo, sabendo que isso ia fazer bem em prol de toda a sociedade? Acho que fica essa reflexão. Eu vou na sequência do Marcos, porque, para mim, a questão da recim, né, reciclagem intraconsciencial, nunca foi tão importante. Eu comentei aí da necessidade de mudança de mindset, né? Então, o que eu estou tratando aí como mudança de mindset? Largar um pouquinho do egoísmo e tentar trazer um pouco a questão da interassistência, da assistência como valor realmente praticado, teático, que é desafiador, porque as coisas nos levam a um movimento de defesa, né? No ambiente corporativo, no ambiente político, no ambiente econômico, quando você sai na rua, o medo de ser assaltado, o medo de acontecer uma coisa que pode ser nesse nível de violência. Então, a gente está muito defendido, né, em todos os sentidos. E eu acho que o nosso movimento é de trabalhar intimamente para a gente fazer um exercício de colocar os valores conscienciais na prática, sem ingenuidade, que eu concordo que a gente não pode ser ingênuo, mas começar a preparar mesmo o terreno para o próximo curso intermissivo, onde a gente pode avançar ainda mais no processo de assistência ao grupo evolutivo. Penso que a conscienciologia é fantástica como ferramenta para a gente ter esse nível de consciência e de preparação, né, para essa qualificação de um período intermissivo mais promissor. Vamos ter em São Paulo o curso da professora Marlene, que trata um pouco dessa questão da liderança interassistencial, a liderar, e tem muitos cursos muito bons para levar a gente para refletir profundamente
nos propósitos de vida, nos valores, nas nossas singularidades. Faço já o convite aí para o participante, ouvinte, se inteirar dessas atividades. E eu, da minha parte, estou bem empenhado em começar a produzir essa mudança de mindset aí e ver a luz no fim do túnel cada vez maior. Obrigado aí pela atenção. Obrigado, Marcos. Zoé? Gente, eu vou agradecer o convite de vocês para participar desse podcast. Fiquei muito lisonjeado com o convite. Em nome do Colégio da Invisível da Serenologia, eu agradeço o convite. E sempre que vocês quiserem que a gente venha aí debater com vocês alguma coisa, posso vir eu, posso vir outros pesquisadores. E a minha dica aí para o pessoal que está nos ouvindo, assistindo, que vai assistir com o tempo, né, é investir no próprio parapsiquismo, que a gente não pode esquecer desse detalhe, e aí ter as próprias vivências, né, não acredite no que a gente vê, para participa, e tenham essas próprias experiências, se disponibilizem para as equipex, para que possa estar aí envolvido nesses para-bastidores do poder aí. E também penso que uma das coisas mais importantes disso, para não virar crendice, é fazer análise de cosmograma mesmo. Então, essa além de técnicas projetivas, parapsiquismo, é essa questão do cosmograma. Por quê? Porque dentro dessa linha da política, da parapolítica, da serenologia, a gente precisa tá com o cosmograma embaixo do braço e ligado em todos os jornais aí mundiais para poder entender o que está acontecendo. E assim, uma outra coisa que a gente tem que também acabar é com o imediatismo. Você às vezes demora 10, 15 anos para fechar algumas pontas nesse contexto político aí. Por quê? Porque os atores os atores voltam às cenas muito tempo depois para você entender o contexto que lá atrás estava acontecendo. Então, essa é a dica que eu deixo aí. Agradeço e estamos abertos aí. Se vocês quiserem fazer mais algumas perguntas mais para frente, a gente pode voltar aí e conversar mais. Toda última sexta do mês estamos aí. Toda sexta-feira nós temos debate. Você está sempre convidada, Zé. Muito obrigada. Fábio, Simone. Eu vou um pouco na linha de todos vocês, né? Acho que essa questão do autoparapsiquismo, autoliderança evolutiva, tentar ter mais lucidez sobre tudo que está acontecendo, ter uma visão mais crítica das coisas, né? E complementaria dizendo também que ampliar também as fontes de informação além das mídias convencionais, né? Eu acho que hoje o grande palco de discussão, debate que tem acontecido e notícias surgem primeiro justamente a plataforma do Twitter. É uma das plataformas que tem mais liberdade hoje. Inclusive o Elon Musk ele criou um mecanismo de checagem pela própria comunidade do Twitter, então não é mais uma agência de checagem que faz aquilo, mas a própria comunidade refuta determinadas notícias que estão sendo trazidas ali. Então é um ambiente que, pelo menos por enquanto, parece ter um nível maior de liberdade, e a liberdade ela vai ajudar a gente a ter mais realismo. Então, eu tenho isso como um valor principal na minha vida, o processo da liberdade, e sem liberdade a gente não tem realismo, sem liberdade a gente não tem futuro, né? Então, quando o governante acaba com a liberdade do povo, sobre a desculpa de tentar protegê-lo, né, e, na verdade, ele está acabando com a vida dessas pessoas, né? Então, meu recado final, acho que é nesse sentido, se informem cada vez mais. Todos nós estamos num mundo muito dinâmico, muitas mudanças estão em curso, mas os próximos anos realmente podem ser muito diferentes do que a gente está acostumado a ver. A inovação realmente da tecnologia está num processo muito grande de aceleração. Parece que estamos num momento histórico de virada, né? A grande virada de tudo, de mindset, né? De paradigma, de tudo. Então, estamos fazendo parte da história, gente, né? Vamos prestar atenção nisso. A aceleração da história. A aceleração da história grupal, né? Concordo. Legal. Gratidão aí também, Rafa. Vamos em frente. Obrigado aí, Rafael, também. Queria agradecer a oportunidade.
A gente agradece a todo mundo. Falou todo mundo aqui, né? Eu tenho que cuidar de tanta coisa ao mesmo tempo aqui. Eu sozinho, que às vezes eu fico com o negócio da atenção dividida. Mas eu agradeço todo mundo aqui que está presente conosco, quem participou no YouTube, aí, várias pessoas também. Hoje o pessoal está mais ouvindo do que não fizeram colocações nem nada. A gente agradece a vocês. A equipe que tem muito mais gente trabalhando por trás dos bastidores, que nos ajuda sempre aí. E a gente convida vocês a participar. Toda sexta a gente está de volta aqui. Semana que vem a gente já tem o convite, né? A gente vai falar sobre as nossas assessorias em liderança, em liderologia. E todo final do mês, então, a gente vai ter esse debate aí aberto, né? Sobre alguma coisa, alguma ideia da atualidade que envolva os negócios evolutivos, né? Os empreendimentos evolutivos. Obrigado, gente. Até a próxima, então. Tchau, tchau. Tchau. Esse episódio tem o patrocínio da Liderare, Liderança Interassistencial. Acesse o site www.liderare.org e nossas redes sociais em @liderologia e saiba mais.